meus amores, e vamos continuar com o nosso segundo vídeo da maratona da maquiagem. Então a gente já vai direto ao assunto para esse vídeo também não ficar longo. Bom, agora nós vamos falar de paletinhas de sombras, tá? Que a gente precisa ter uma, gente. A sombra não dá pra você ter só uma e acabou. Porque se você fizer a mesma maquiagem todo dia, você acaba enjoando, aquela coisa toda. E você precisa ter uma variedade. Então é bacana que você compre uma paletinha de sombras, tá? Eu tô trazendo essa da Catarine Hill, mas não quer dizer que ela seja uma que eu indico que vocês devam comprar. Não. Tem muita paletinha de sombra super acessível, com mais cores que essa. Essa só tem 35 cores e ela custa R$100 e poucos, então ela é muito salgada. Ela é mais pra quem é profissional. Se você quiser ter ela, beleza, porque você vai super amar. A pigmentação dela é boa, a durabilidade também dela é boa, a gama de cores dela é legal. Mas assim, eu acho bacana você comprar uma outra marca que tem uma variedade maior, tá? Então vamos lá, gente. O que é bacana você ter numa paletinha de sombras? Bom, é bacana que você tenha o preto, que é a nossa última cor aqui. Eu espero que vocês estejam conseguindo ver bem. É bacana que tenha o marrom, tá? Marrom precisa ter numa paletinha de sombras. E algumas cores assim que você goste, tá? Esse marrom que tem na paletinha da Catarine Hill não é uma cor boa pra mim. Ele é um marrom muito clarinho. Pra mim, eu prefiro um marrom mais escuro, tá? Mas assim, dá pra mim contornar. Uma das sombras que eu mais uso daqui é essa vinho aqui, porque combina super com a pele negra, tá? Dá pra usar essa aqui também, ó, que é mais cintilante, né? Que ela tem brilho, essa tem brilho. Essa paleta aqui, ela é bem assim, ela tem sombras mates e sombra com brilho. Tem aquelas cores mais fortes, vermelho, laranja, amarelo, azul, tá vendo? Ela tem umas cores assim mais fortes, pra quem quer se aventurar realmente na maquiagem, fazer uma maquiagem mais artística, essa coisa toda. Ou aquela maquiagem mais colorida, né? Porque tem muita gente que gosta de uma maquiagem com amarelo. Eu geralmente uso pouco, tá? Eu gosto de ir mais nas cores mais tradicionais, que eu acho que vai ficar um pouquinho mais bonitinho, mas é legal você se lançar, tá? Então é bacana que você escolha uma paletinha de cores que tenha, de sombras, que tenha cores mate, tenha preto, marrom e tenha cores cintilantes também. E aí vai da sua preferência, quais são os tons que você mais gosta, tá? Bom, saímos ali da sombra, a gente vai continuar nos olhos antes da gente chegar na boca, tá? Bom, é bacana que você tenha uma máscara de cílios que você goste. Eu amo essa máscara de cílios da Maybelline, só que essa aqui é a prova d'água, tá? Porque a minha outra, ela acabou e eu acabei não comprando ainda, então eu tô usando a prova d'água. Só que a prova d'água, ela tem um ponto bom, porque ela não sai com água. E ela tem um ponto ruim, que ela não sai com água. Então, tipo assim, as máscaras à prova d'água, elas são bem difíceis de sair e aí entra o demaquilante. Você precisa usar o demaquilante pra tirar, senão ela fica ali dias no seu olho e ela começa a incomodar, tá? Eu aconselho você ter duas, uma que alongue os cílios e uma que dê volume, tá? E aí você usa as duas, usa a que alonga, depois a que dá volume, que aí os cílios ficam lindos, fica maravilhoso e aí você não tem tanta necessidade dos cílios postiços. Porque quando a gente tá começando a se maquiar, cílios postiços é uma dor de cabeça, beleza? Bom, gente, de todos os delineadores que eu já usei, os em caneta pra mim são os melhores, tá? São os mais fáceis pra mim fazer o delineado, tá bom? Então eu indico muito delineador em caneta se você está começando, porque a precisão é mais fácil. Aquele líquido, ele é um pouquinho mais difícil, é mais pra quem já tem um pouquinho mais de experiência, e o creme também, porque você acaba tendo que usar um pincel pra fazer ele. Então, o caneta, pra mim, é o delineador ideal pra gente comprar quando a gente tá começando a fazer delineado. Bom, lápis de olho, gente, é bem bacana você ter dois tons de lápis de olho, que é o bege e o preto. Não sei onde foi parar meu bege. O bege e o preto. Eu amo usar o lápis preto, tá? Eu passo na linha d'água, o olho fica pequenininho, eu acho maravilhoso. Agora, se você prefere ter um olho maior, aumentar mais o olho, então o bege vai fazer esse trabalho por você. O lápis branco, ele chama muita atenção, tá? E você também pode usar o lápis como base para sombra. Tanto preto quanto bege você pode usar como base para sombra, tá? Então vale a pena você ter esses dois. Bom, gente, chegamos na parte dos lábios. Bom, eu trouxe batom aqui em bala. Eu trouxe batom em bala e trouxe batom líquido, tá? Assim, batons que as mulheres mais usam. As mulheres gostam de, né, revolucionar, usar tudo quanto é cor de batom. Mas tem que ver a sua vibe, tem que ver o que você gosta de batom, tá? Mas uns que a gente mais compra é batom vermelho,
batom marrom e batom rosa. A gente compra muito esses batons, tá? Então você vai escolher os embalas, se você gosta. Alguns são mate, outros já são cremosos. Esses dois meus são mate, tá? Esses dois que eu tô mostrando. Isso aqui, gente, é um protetor labial que é bacana você ter. Ainda mais se você tem um probleminha de lábios que racham com facilidade, que resseca muito. Então é bacana você comprar um protetorzinho e ficar usando durante o dia, sabe? Sempre. Ou quando você for usar um batom assim muito forte e de preferência que for mate, você precisa passar um protetor antes, um hidratante. É um protetor que também seja hidratante, tá? Que a principal função dele seja hidratar os lábios, tá? E o protetor por causa do raio solar, todas essas coisas, né? Então vai proteger os seus lábios também. Bom, e aqui eu trouxe mais dois, esses dois batons aqui são líquido mate também, tá? Eu amo batom mate e eu amo batom líquido, tá? Então você tem várias marcas aí que você pode escolher o batom ideal que você gosta, que você queira usar. Tem que testar bem, porque tem batom que ele quebra nos seus lábios, então ele fica todo quebradinho, fica esquisito, tá? Eu trouxe esse batom aqui, gente, que eu tô simplesmente apaixonada por esse batom. É o batom da Maybelline, esse é o Color Mania, é um líquido gloss, mas ele é batom e ele tem um efeito de gloss, ele é maravilhoso, deixa a boca super hidratada, com aquele brilho, com aquela presença. Esse batom é maravilhoso, gente, maravilhoso. Tô amando esse batom. E eu também trouxe um batom lápis, ou você pode ter também um lápis assim labial, né? Porque é bom para você contornar os seus lábios antes de você passar o batom. O bacana é sempre que você tenha um lápis na cor do seu tom de pele, tá? Se você não quer investir agora em muita maquiagem, tenha pelo menos um que seja na cor do seu tom de pele, tá? Que vai ser muito bacana na hora de você passar o seu batom. Ele delimita o lábio, então você passa o batom com mais facilidade. Agora, se você quiser investir mais, beleza, tenha lápis marrom, lápis vermelho, lápis rosa, entendeu? Porque conforme a cor do batom, você tem a cor do lápis também, tá? Pra poder estar contornando os seus lábios. Bom, agora pra finalizar, nós vamos pros pincéis. Eu deixei até essas esponjinhas aqui, porque elas são muito importantes. Teve uma época que eu não era muito fã delas, não. Mas depois que você aprende a usar, ó, tá vendo que elas estão meio manchadinhas, né? Esse é o problema da esponja. Ela mancha, por mais que você lave, ela não fica mais 100%. Mas é muito bom você ter essas esponjas. Elas facilitam demais na sua maquiagem. E se você não tiver muito pincel, essas esponjas aqui vão te auxiliar a beça, tá? E elas são super em conta. Elas têm alguns pontos negativos, né? Como é o fato de ficar manchada, o fato de absorver muito produto, elas absorvem muito produto, tá? Se você gostar de usar elas molhada, beleza, você usa elas úmida, no caso, né? Eu odeio. Eu tenho que usar essas esponjinhas secas, gente. Molhada pra mim ficou ó, parece que cria uma lama no meu rosto, então eu não gosto. Então eu gosto de usar elas secas, tá bem? Agora vamos aos pincéis. Eu coloquei alguns pincéis aqui que eu acho muito importante você ter. Não agora, tá começando, aos pouquinhos você vai comprando, mas é importante você ter esse pincel. Gente, pincel muda a maquiagem, tá? De repente sua maquiagem já tá muito simples, toda manchada, toda borrada, e o pincel, cara, dá um acabamento incrível. Então eu vou começar aqui falando sobre eles. Bom, pra começar, os pincéis que você passa a base. Eu vou tirar todos aqui da caneca e vou pra vocês verem melhor. Eu vou começar com o pincel que você passa a base. Eu vou começando e já vou colocando eles pra caneca ali pra não confundir. Você pode ter um desse aqui, que é o pincel Kabuki, tá vendo? Eu amo esse pincel. Durante muito tempo eu fazia maquiagem só com esses pincéis, que na verdade não é esse não, é um outro que eu gosto muito de usar. Esse aqui eu acho mais durinho. Esse Kabuki, gente, ele precisa ser um pouquinho mais macio, tá? O durinho risca demais a pele, então eu não aconselho esse aqui Esse aqui, se eu não me engano, é da Macrylan, não sei muito bem não. Mas ele é muito duro, então eu não sou muito fã dele, mas o pincel Kabuki é muito bacana para você passar na pele. E para fazer um acabamento, caso você só tenha um ou só possa investir em um pincel, usa a esponjinha para fazer o acabamento, caso o pincel deixe riscado a sua pele, tá? Aí você vem com a esponjinha batendo em toda a pele, dando aquelas batidinhas, que aí vai ficar perfeita. Outro pincel que eu gosto muito é o Língua de Gato. Quem me acompanha há muito tempo sabe que eu uso muito Língua de Gato. Eu usava muito da Mary Kay e agora eu tô usando esse da Macrylan, que ele é bonitinho, pequenininho, muito fofinho pra você usar, muito fofinho. Não dá um acabamento maravilhoso, ó, que acabamento incrível. Não, você também precisa finalizar com a esponjinha, tá? Pra ele ter um acabamento melhor. Bom, agora o meu queridão, o
meu pincel favorito do momento, que se eu soubesse que ele era tão bom, eu já tinha comprado há mais tempo, é o Duo Fiber da Macrylan. Gente, esse pincel é muito bom. Ele tá até um manchadinho, né, gente? Porque minha base é muito escura, então acaba manchando. Por mais que eu lave, acaba manchando. O que acontece? Esse pincel aqui, ele dá um acabamento muito leve. Então, se você quiser uma cobertura mais pesada, ele não é o indicado. O indicado toda vez que eu tenho que falar língua de gato, parece que minha língua trava na garganta, é uma coisa horrorosa. O mais indicado é o língua de gato, que é esse aqui que eu já mostrei pra vocês, para um acabamento mais pesado. Esse deixa um acabamento leve. Quando eu quero um acabamento meio termo, o que eu faço? Aplico a base com língua de gato, depois venho com esse aqui por cima, dando uma polida. A pele fica linda, você consegue uma pele de boneca com esses dois pincéis juntos. Bom, acabamos com o pincel de base e aí nós vamos falar de um pincel de corretivo. Eu tenho esse pincel de corretivo aqui, que ele também é da Macrylan, tá vendo? Pincel para corretivo, ele é o W106. Gente, eu amo esse pincel, é o melhor pincel de corretivo que eu tenho. Ele é pequenininho, mas dá pra você passar corretivo com ele muito bem passado, tá? Pra fazer a pálpebra também, que você passa corretivo na pálpebra, ele é ótimo, maravilhoso. Ele é durinho, mas não é totalmente durão e também ele não é mole. Eu tô com outros dois ali que são meio molinhos, então não são tão bons quanto esse, tá? Adoro esse aqui, é bacana você ter o pincel de corretivo. Agora, se você não tiver, gente, aplica com o dedo mesmo, finaliza com a esponjinha que vai ficar lindo. Pincel de sobrancelha. Esse pincel chanfradinho, que é esse tortinho, tá vendo na ponta. E eu gosto desse que tem a escovinha do outro lado, que você penteia a sobrancelha e finaliza com essa pontinha aqui. Você coloca lá na sombra e vai aplicando em toda a sobrancelha, tá? Então o pincel chanfradinho, ele é durinho, tá? Ele é bem durinho. Se você pegar um muito mole, ele não vai funcionar bem, tá? Então precisa ser durinho. Bom, esse pincel aqui, ele é bacana pra você aplicar sombra. Aquela sombra que você quer que ela apareça bem mesmo, você passa lá na sombra, vai lá na sua pálpebra e aperta, assim, ó, vai apertando. Principalmente quando a gente já tá com corretivo na pálpebra, e vai colocar a sombra, aquele corretivo bem cheguei mesmo, que vai colocar aquela sombra bem cheguei, bem marcadona. Eu gosto desse marcadona que eu falo na pálpebra, tá? Não no côncavo. Eu gosto desse pincel aqui pra fazer isso. Bom, pincel pra esfumar. Gente, pincel pra esfumar. Eu trouxe 3 pincéis pra esfumar aqui. Olha as pontinhas deles aqui, gente. Esse aqui é o pequenininho. Ai, foca, merda, foca. Olha as pontinhas desse pincel. Esse aqui é o pequenininho, o primeiro, né, que pra você está como último. Esse do meio aqui é o médio e esse aqui é o grandão. Se o seu olho é pequeno, você tem que ir nesse aqui, ó. Nesse marronzinho. Se o seu olho é médio, você usa esse aqui. Se o seu olho é grandão, você precisa desse pincel para esfumar. Se você for esfumar um olho pequeno com esse pincel aqui, gente, esse vai chegar na sobrancelha, tá? Então, o pincel faz toda a diferença na hora de você esfumar. Eu uso muito esse aqui no meu olho e depois esse. Na verdade, eu começo com esse, que é a parte de fora, e depois eu venho para esse. Esse aqui eu só uso se eu quiser fazer um detalhe, mas se o seu olho for aquela pálpebra bem pequenininha, sabe? Que as japonesas têm, geralmente você tem que usar esse pincelzinho aqui, tá? Senão esse aqui é muito grandão. Bom, eu deixei esse pincelzinho aqui, que é o pra lábios, tá? Que se você quiser passar um batom em bala ou até mesmo um batom líquido, mas você quiser com um efeito diferente, você precisa do pincel pra lábios, que é esse aqui, tá? Bom, agora vamos lá. Pra finalizar toda essa maquiagem, a gente passa o pó com um pincel assim, incrível, maravilhoso, super fofinho, tá? Esse pincel, geralmente, a gente usa só pra pó. Para aquele pó que vai pegar o rosto todo, é o grandão. Mas, para você investir nesse, no outro, de começo, gente, fica complicado. Eu mesmo demorei muito tempo para investir em pincel e mesmo assim eu ainda acho que eu preciso de muito pincel. Então, tipo, só se você tiver condições, tem um pincel grandão desse aqui, mas que ele seja bem fofinho, bem fofinho. Que não adianta aquele pincel que fica riscando no teu rosto, sabe? Um pincel que você comprou só pra dizer que tem, não adianta. Se for pra você comprar, você tem que fazer o teste nele, tem que ser um pincel macio, que você não sinta espetar no seu rosto. O pincel da Mary Kay é meio termo, tá, gente? Tem marcas mais baratinhas, que tem pincéis mais fofinhos do que esse, mas eu gosto, então, por enquanto eu vou levando com esse. Bom, agora um pincel que eu acho que você deve ter, que você tem que ter, né, pra ajudar na sua maquiagem, é o pincel pra blush, tá? Que ele é assim. Esse pincel pra blush, você também consegue passar blush, iluminador e também o pó,
tá? Esse pincel aqui você consegue usar ele de 1001 maneira, entendeu? É só você ter um pouquinho de paciência, limpar ele, passa o blush com ele, vai lá, limpa, passa o iluminador, entendeu? Dá pra você usar, dá pra usar tranquilo. Esse aqui é o pincel de blush também da Mary Kay. Ele é um pouquinho à toa curvadinho, pouca coisa curvadinho, tá? Eu gosto muito dele. E dependendo do seu rosto, se o seu rosto for pequeno, você não dá pra usar um pincel muito grande pra fazer todas as coisas. Igual tentar usar esse pincel aqui pra passar blush. Gente, vai pegar sua bochecha toda. Então eu não aconselho usar pincel de pó pra passar o blush. Na verdade, não é pra isso, né? Ele não é pra isso. Só que a gente não dá pra comprar muita coisa, a gente vai se virando nos 30, né? Mas uma coisa que eu não aconselho é usar pincel de pó pra blush, tá? Se não puder comprar os dois, compra o de blush primeiro e depois compra o de pó. Porque o de blush você consegue fazer as 3 coisas: passar blush, iluminador e passar pó. Então eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o like de vocês, se inscreva no canal se não é inscrito. E semana que vem a gente volta com mais vídeo da maratona da maquiagem. Beijo enorme, fique com Deus e até um próximo vídeo. Tchau!